Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beatriz Cominato, eu sou artista e instrutora de Polymer Clay desde 1992 e eu assino toda a linha de produtos da PV Clay Polymer Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil, tá? E como eu prometi, eu quero falar sobre um assunto assim muito importante. Quando nós trabalhamos com acessórios corporais, seja na joalheria, na bijuteria, nós precisamos ficar muito atentos a tudo que possa valorizar o nosso trabalho e ter um diferencial em meio a tanta concorrência. E você pode fazer peças lindas, super criativas, mega caprichadas, e mesmo assim você sentir que está faltando alguma coisa, que dê um up em suas peças e que tire você desse lugar comum, elevando de patamar mesmo. Mas o que seria isso? Então, vem comigo, assiste todo o vídeo que eu vou te contar, tá bom? Estou falando sobre criar uma coleção de acessórios criativos ou várias coleções, porque nada impede de ter várias coleções simultâneas, e isso é muito legal, porque hoje em dia isso é quase que indispensável para o fortalecimento da sua marca. Aí você vai me perguntar, mas o que é uma coleção? Então, coleção é um conjunto de peças que conversam entre si. Elas possuem uma relação, uma conexão entre elas, um significado, assim, um elemento em comum mesmo entre todas as peças, mas dentro de um determinado tema. As peças não podem ser assim aleatórias, tipo nada a ver uma com a outra, precisa realmente existir um elo arrematando tudo. Mas o fundamental em uma coleção é que ela também converse com o seu público, que tem uma identidade com eles e com a sua marca, lógico, né? E isso é diferente do que de comprar uma peça avulsa, sem contexto, sem história, sem conceito. Você até pode fazer uma peça avulsa, que não seja de coleção, que tenha realmente todo um significado, um conceito, mas certamente dentro de uma coleção, uma coisa mais abrangente, vai ficar muito mais legal e vai valorizar mais o seu trabalho. Por isso é importante você pensar no tipo de coleção que você pretende desenvolver, né? Então, buscar uma identidade que tenha a ver com a sua marca. Existem vários tipos de coleção, mas basicamente se divide em dois tipos, uma coleção mais conceitual e outra coleção mais comercial. E também definir se a sua coleção será apenas por um período determinado ou uma coleção permanente, algo mais atemporal. Mas lembre-se que uma peça muito ligada à tendência forte de moda, provavelmente essas peças terão vida mais curta, porque a moda está sempre mudando e se for aquela coisa daquela moda muito maçante, de todo mundo tá usando, certamente isso vai cansar rapidamente, tá? Então, você precisa definir também se vai ser uma coleção fechada ou aberta, porque você pode lançar uma coleção e ela já está fechada e sem continuidade. Então, são aquelas peças que a coleção está pronta. E você pode também optar por uma coleção que tenha continuidade, então que você vai estar sempre abastecendo com novidades dentro daquele tema. Então, você vê que aqui você já começa a definir coisa super importante e fundamentais que vai te direcionar para chegar naquilo que você pretende fazer, né? E as conceituais, elas costumam sempre ser bem mais impactantes, elas trabalham dentro de temas que proporcionam uma profundidade maior de significado, sensações, elas podem abordar alguma pesquisa histórica, por exemplo, algo relacionado a algum país, a alguma cultura, povos antigos, algum artista, alguma obra e algum acontecimento, até mesmo algo relacionado à sua própria vida, por que não? Algo da sua história particular, sentimentos, sensações, gente, infinitas as possibilidades. A inspiração será sua e ela que vai dar o tom da sua coleção, né? E o conceito, o estilo que você quer relacionar e aprofundar nas peças da sua coleção. Então, olha, mergulhe fundo no que você planeja, pesquise tendências, pesquise o mercado, gente, super importante isso. E se o tema escolhido for alguma coisa de pesquisa, pesquise de verdade, cheque as fontes se são confiáveis, não saia por aí com achismo, com suposições, porque quanto mais você ler, estudar sobre e se aprofundar dentro de determinado assunto, mais bagagem e segurança você vai ter para criar em cima desse tema. E assim, super importante, não copie.
por favor, isso tem sido um problema muito sério. Seja original, exclusivo, faça peças autorais, gente, é isso que vai ser o grande diferencial do seu trabalho. Já as coleções comerciais, geralmente, elas são mais voltadas a tendências de moda, peças mais comerciais, sem tanta profundidade temática. Claro que elas terão um tema, mas sem a necessidade de um conceito assim tão profundo. Mesmo assim, elas são bem interessantes, elas vão agregar muito valor às suas peças. Por exemplo, você pode usar até temas mais genéricos mesmo, como coleção primavera-verão, outono-inverno, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, sei lá, algum outro tema assim. Ideias certamente não faltarão. E como desenvolver uma coleção? Você deve estar se perguntando isso, né? Então, primeiro passo, você precisa saber a que público essa coleção se destina. Conhecer isso, gente, é fundamental. Saber quem é o seu cliente, entender o que ele gosta, o estilo deles. Gente, sem isso vai ficar realmente difícil. Depois é importante você definir se sua coleção será comercial ou conceitual, como eu falei agora há pouco. E também definir se a sua coleção será composta por peças únicas ou com tiragens limitadas. Gente, isso tudo valoriza muito mais sua peça, tá? Ou mesmo uma coleção um pouco maior. Essas eu recomendo mais assim na coleção comercial. E mais uma dica, quanto mais exclusiva for, mais valor ela terá. Então pense aqui como costuma ser seu fluxo de produção também e de venda, super importante. Não adianta você planejar uma coleção com um monte de peças e você descobrir que você não consegue ter essa produtividade. Então, você precisa realmente fazer uma análise do mercado, uma autoanálise do seu trabalho, da sua produtividade também. E se você optar por uma coleção comercial, saiba que se você for aderir a esses modelos muito na moda, eu acabei de falar sobre isso, tá? Que todo mundo está querendo, todo mundo está fazendo, ela terá uma vida muito mais curta, porque são ondas com tempo meio pré-determinado e também como consequência você terá muito mais concorrentes, mais gente fazendo coisas similares, e isso vai fazer o preço cair. Então, aí você vai ter que ganhar o que? Na quantidade de vendas. E aí vem aquele lance de como que é a sua produtividade, tá? Mas você pode sim optar por essa linha de produtos e de vendas. Por isso, o planejamento prévio de como será a sua coleção. E caso ainda não tenha um tema, defina o tema agora da sua coleção. Pode até criar um nome para ela, mesmo que seja ainda um nome provisório, e depois, uma vez já mais adiantado o processo, certamente você poderá fazer ajustes nesse nome, mas sem fugir do tema central, óbvio, porque sua coleção já está em andamento dentro desse assunto, desse tema. E assim, importantíssimo, defina um cronograma de trabalho, mas um cronograma viável, contando já com margem de erros, eventuais contratempos, porque, gente, isso sempre acontece, tá? E programe quando será o lançamento, já contando com essa margem de erro mesmo, tá? E divida por etapas para seguir um planejamento bem preciso, prazo para pesquisa, para criação, para execução, para você comprar materiais, para você produzir. E às vezes o material vem de longe, então para você estar produzindo, preparar o lançamento. Lançamento, gente, isso é uma história bem complexa que envolve muitas coisas que você tem que fazer todo um planejamento para ter um lançamento de sucesso. Então a sua coleção ela tem que chegar assim, ó, impactando, então ela tem que ser bem bacana. Então você pode até fazer um lançamento prévio, uma pré-campanha já de lançamento, que isso vai gerando curiosidade entre seus clientes, uma expectativa toda. E pensar que você vai precisar de fotos, de site, rede social, tudo isso. Então, gente, ó, e foto, por favor, foto bacana, foto profissional, tá? Então, não que você precise contratar um fotógrafo, mas faça fotos de qualidade, porque às vezes a pessoa faz uma peça linda e você vê umas peças assim com iluminação ruim, ângulo ruim, foco ruim. Então, gente, fundamental isso, senão você mata a sua coleção, tá? E sem furos e nenhum prazo, você precisa realmente, se você divulgou que você vai lançar uma coleção em tal data, por favor,
lance a coleção nessa data, tá? Sem furos. E lembre-se assim que elas precisam conversar com o tema e não somente com eles, mas também entre si. Elas podem ter uma cartela de cores, por exemplo, em comum, inspiradas nesse tema. Gente, isso tudo é só suposições, sugestões, tá? Ter formas, estilos, alguns detalhes de materiais em comum e elementos que amarrem, que cria essa conexão, que converse com o seu público. E se não conversar com ele, gente, não rola. Solte a imaginação, trabalhar com arte é maravilhoso e permite você sair do lugar comum. E o potencial, gente, do Polymer Clay, gente, é único, é incrível. Ele estimula ainda mais a criatividade sem precisar depender de peças industrializadas que certamente alguém vai comprar e ter igual. Então, a vantagem de você... Eu, por exemplo, hoje em dia, eu opto para usar, acho que uns 90 e tantos por cento das minhas peças são feitas só de Polymer Clay. Eu fujo ao máximo das peças industrializadas. E desenhe as peças, façam muitos desenhos mesmo. Vão fazendo vários esboços e depois você dá uma olhadinha, que eu vou deixar um link aqui acima, onde eu falo sobre o processo criativo. Eu tenho certeza que ele vai ser bem útil agora, tá? Por isso que eu já tinha deixado antes esse vídeo sobre o processo criativo, que eu já tinha intenção de fazer esse, depois falando sobre as coleções, tá? E você pode fazer muitos esboços à mão, ou mesmo digitalizar. Eu particularmente gosto de fazer isso no lápis. Eu sou da época de prancheta, de desenho, quando eu trabalhava com publicidade, e realmente é uma coisa que me conforta. Aquele desenho é feito mesmo ali no lápis. Eu gosto bastante mesmo de desenhar à mão, mas eu faço coisas bem jogadas, esboço mesmo, coisas rápidas, para depois sim definir uma coisa mais caprichada. E faça muitos mesmo, vá desenvolvendo o tema, depois você poderá escolher os melhores, aqueles que se casam mais com o tema, que se interligam mais entre si. Aí sim você pode começar a definir os detalhes das peças e todos os elementos dela, tá? E você pode inclusive dividir a sua coleção de peças em pequenos grupos dentro de uma coleção. Por exemplo, você faz lá um colar e a partir dele você faz várias peças que combinam com ele, de brincos, pequeno, grande, porque tem gosto para tudo. Anel, pulseira, faz diversas peças casando mesmo ali, que elas podem ser vendidas em conjunto ou mesmo em peças avulsas. Então você começa a ter vários grupos dentro de uma coleção, tá? E todos na mesma conexão, conversando com o mesmo tema, aquele acima. Então seriam vários grupos dentro dessa coleção. Mas primeiro faça essas peças principais, depois sim você parte para os grupos, se for o caso, porque você não precisa necessariamente estar partindo assim para os grupos. Você pode fazer uma coleção só com aquelas peças, que já está lindo, maravilhoso. E falando em conversar agora com o seu público, né, vem a parte importante de você conceituar o seu trabalho. Então, a vantagem da coleção é que você começa a dialogar com o seu público e isso é muito bacana. Descreva a coleção, faça uma historinha sucinta sobre ela, desperte essa curiosidade do seu público e, principalmente, converse com ele. Ele gosta desse envolvimento, vá por mim. Isso você vai cativar o seu público ainda mais. E defina também a quantidade de peças, o quanto você pretende investir na compra de materiais, muito importante. Não adianta você imaginar uma coleção enorme, linda, maravilhosa e você descobrir que você não tem dinheiro em caixa para investir nesses materiais. Então começa fazendo uma coisa um pouco mais enxuta e depois, se conforme você for tendo um retorno, você parte para coisas assim maiores, tá? E lembre-se de precificar também muito bem, de valorizar, agregar valor ao seu trabalho, porque nada pior do que você ver o pessoal fazendo umas peças com precinho assim, super desvalorizando o seu próprio trabalho e o mercado. Isso realmente não tem nada a ver. Então, você partindo para a coleção, você está em outro patamar e você consegue sim agregar um valor maior ao seu trabalho. E lembre-se sempre de focar nesse tema escolhido, no estilo que você definiu, mas sem nunca perder a imagem da sua marca e o estilo do seu público, que isso é fundamental.
Viu como o planejamento é super importante em tudo? Eu espero que essa minha abordagem do vídeo te ajude realmente a entender a importância de como funciona o desenvolvimento de uma coleção. Claro que é um assunto que pode ser muito mais aprofundado, muito mais trabalhado, parece um bicho de 7 cabeças, mas eu vou confessar, se você nunca fez uma coleção, no começo ela vai sim parecer um bicho de 7 cabeças, mas certamente quando você começar a colocar no papel, destrinchar isso por etapas, essas etapas, gente, são super importantes para caminhar, se você não consegue fazer os passos dentro dela, tá? Aí você vai vendo que vai ficando mais viável, então traça esse caminho, vai trilhando por ele. Você pode ter dificuldade assim na sua primeira coleção, mas depois, quanto mais você começar a fazer outras coleções, isso vai começar a ficar muito mais fácil, vai fluir mais. E comece fazendo uma coleção mais enxuta, sem essa divisão dos subgrupos, né? E que elas não são menos interessantes por causa disso, mas assim para você ir pegando esse traquejo, jeito de estar desenvolvendo coleções, tá? De você seguir todo esse planejamento. E eu quero também aproveitar e lembrar, né, que eu sou instrutora de Polymer Clay há 30 anos, eu dou aula personalizada de acordo com interesses de cada aluno. Quem quiser mais informação, aqui abaixo do vídeo, no descritivo, eu tenho meu contato por e-mail, me escreva que eu te passo tudinho, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!